Com vice e o que mais para a formação dessa chapa aí, BD, aqui que você nos conta? Bem-vinda mais uma vez. Bom dia, meninos conectados, bom dia, ouvintes. Bom dia. Então, finalmente, né, acabou a temporada das convenções e acabou o mistério. Douglas Ruas fez uma chapa puro sangue. A gente lembra que o vice, que era o Rogério Lisboa, desistiu, no lugar entrou a vereadora Fernanda Lobac, lá de Niterói. E na chapa ao Senado, que já tinha entrado Carlos Portinho no lugar de Cláudio Castro, agora entra Carlos Jordi, também de Niterói, no lugar de Márcio Canela, do União Brasil. O Rogério Lisboa era do PP, tá? Os dois saíram, a Federação União Progressista também saiu da coligação, sobrou para Douglas uma chapa puro sangue. Ele ganha com isso, é bom lembrar, ele ganha com isso com a chegada principalmente de Carlos Jordi, Fernanda Lobac também, mas principalmente Carlos Jordi. Ele ganha ali no viés bolsonarista e de extrema direita, que é o perfil do Jordi. E alguns integrantes do PL vinham sentindo falta desse punch, dessa pegada mais bolsonarista ali, mais raiz. E o Carlos Jordi entra para sanar essa questão. Por outro lado, ele perdeu 2 integrantes da política da Baixada Fluminense e ganhou 2 de Niterói. Lembrando que Niterói, considerada a região leste fluminense, já é um reduto do PL, né? Ali com São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, já é considerado ali um reduto do presidente estadual do PL, Altineu Cortes. Então ele ganha nesse viés mais à direita e perde na capilaridade uma região importante que é a Baixada Fluminense. Bom, temos então aí uma chapa puro sangue, mais uma, reproduzindo aquilo que há em termos nacionais na chapa do PL, na chapa de Flávio Bolsonaro. E aí, Iberê, eu estou muito ansioso com essa mudança de cenário para as próximas pesquisas ao Senado da República, embora seja muito difícil fazer pesquisa para o Senado, para ver o que muda com a saída agora dada, confirmada, de Márcio Canela. Pontuava bem nas pesquisas para onde vai esse voto, para quem vai esse voto, a chegada de Carlos Jordi, que é um deputado bolsonarista raiz, como você disse, muito combativo, como é que ele vai entrar nessa disputa. Enfim, falando sobre o Senado e te deixando a palavra aberta para falar sobre isso aqui também sempre, te pergunto sobre mudança na composição da chapa de Pedro Paulo ao Senado, né? Falando especificamente sobre a suplência, me parece que há uma mudança aí, Berê. Pedro Paulo terá um outro suplente, e aí? Pois é, novidade quentinha é essa, tá? Foi hoje de manhã numa reunião com o PDT, trocaram o primeiro suplente, porque o PDT, vocês devem lembrar, tinha lançado Miro Teixeira, o ex-deputado federal constituinte, muito famoso do PDT, como candidato ao Senado. Mas isso aconteceu também com o Podemos. Para ele lançar a candidatura de Miro ao Senado, o PDT teria que sair da coligação de Eduardo Paes, do PSD, porque a coligação já tem 2 candidatos ao Senado, que são a Benedita da Silva, do PT, e o Pedro Paulo, do próprio PSD. Então não cabe mais nenhum candidato. Então, se o PDT estava batendo pé no lançamento da candidatura de Miro Teixeira, ele teria que sair da coligação. E o Pedro Paulo, o Eduardo Paes, que perdeu ontem o Podemos por causa disso, porque o Podemos fez questão e manteve a candidatura de Marcos Dias, o vereador Marcos Dias, ao Senado, e aí teve que sair da chapa, e para não perder também, eles fizeram essa composição, porque os suplentes, eu adoro chamar suplente de vice, é vício, os suplentes de Pedro Paulo, ambos, o primeiro e o segundo, eram do PSDB, era Ronaldo César Coelho e Sávio Neves. Ronaldo César Coelho sai da chapa, entra Miro Teixeira do PDT, Sávio Neves permanece como representante tucano e fica tudo certo. O Pedro Paulo ainda diz que ganhou com isso, porque ele trouxe para dentro da chapa dele as bandeiras do PDT, né? Bandeiras do trabalhismo, da educação, etc. O nome de Miro Teixeira, que é um deputado conhecido, e ainda consegue comover uma parte ali da esquerda, mais à esquerda, com que ele está tendo dificuldade de se firmar. Então é isso, tem essa mudança aí na chapa ao Senado do PSD.
Beleza, saindo agora do Senado, voltando para o governo do estado, tem mais uma quentinha agora da manhã que você já contou aqui o lead, a nota principal, mas eu queria mais detalhes. Que história é essa envolvendo André Marinho, candidato do Partido Novo? Então, André Marinho, a gente, né, todos nós, eu inclusive, ao entrevistá-lo, falei, André Marinho, formado em Direito pela PUC e ciências políticas e negócios pela Universidade de Nova York e tal, não sei. Todo mundo tem falado isso. Bom, o André Marinho não se formou na Universidade de Nova York, ele fez 3 períodos lá. Entre 2014 e 2015 e 2016. 2014 e 2015, perdão. Ele fez 3 períodos lá, os períodos são contados por temporadas, né? Outono, primavera e outono. E depois deixou e voltou para o Brasil. André Marinho, em sua defesa, diz que jamais disse ter sido formado lá. Ele só diz que estudou. As pessoas que estão dizendo que ele se formou. Ele fala que ele mesmo jamais usou essa expressão. Ele disse que começou a fazer a universidade lá, mas que decidiu voltar ao Brasil no meio do curso, abandonou o curso lá, voltou porque queria acompanhar, né, voltar para o país dele e acompanhar a política aqui. Era a época do impeachment da Dilma, segundo ele queria acompanhar a política aqui. E aí ele voltou para a PUC do Rio de Janeiro, onde estava fazendo direito, mas depois foi contratado pelo programa Pânico em São Paulo e concluiu o curso de Direito pelo Instituto Damásio em São Paulo. Ele disse que jamais disse ter se formado, mas em nenhum momento a gente vê aí nas entrevistas, quando as pessoas falavam isso, ele corrigia, ele deixava falar que ele estava formado em Nova York. Ele disse que ele ficava indelicado. Aceitou o título. Aceitou o título acadêmico. Ele disse que ficava indelicado, interromper as pessoas para corrigir, mas o fato é que ele fez 3 períodos lá, depois veio para o Rio, depois se formou em São Paulo. Isso está no currículo como tendo estudado, mas ele não se formou em Nova York. Coluna quentíssima, tempo real de Berenice Seara, antevéspera do debate. Domingo tem debate, estaremos juntos. Berê conosco, tempo real conosco na transmissão do grande debate de domingo. Berê, preparada? Preparadíssima, Andreasa. Vamos bater bolinha lá, né? Sempre, com prazer, Berê. Será um grande sucesso. Quente o debate, a gente gosta muito. Cristiano Pinho, que horas começamos a transmissão domingo? Na Rádio Band News FM, a partir das 6 da noite, a gente já está girando informação. E aí, a partir das 7, também com transmissão no YouTube, conjunta com a Berê, com toda a nossa equipe Band News e Tempo Real, fazendo essa dobradinha para esquentar o clima até as 8 da noite. E aí, transmissão do debate. Sensacional, Berê. Um beijo, qualquer coisa você chama. Com direito a comentários, né, Andreasa, sobre as performances. Sim, muitos comentários.